Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Iniciamos aí o nosso último estudo deste ano do Café com Bíblia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da gratidão. A gente espera que vocês que acompanharam os estudos, tenham tido boa percepção dos assuntos, tenham compreendido bem, E hoje a gente vai falar um pouquinho assim sobre o poder da gratidão, o que a gratidão gera, qual o interesse da gratidão. Será que é o interesse meu em querer que você seja grato? Ou será que isso está dentro da Bíblia? Hoje a gente vai compreender, hoje a gente vai visitar versículos que trazem a respeito da gratidão. Eu trouxe só um tópico sobre ingratidão, porque é algo que todo mundo sabe o que é ser ingrato. Mas a respeito da gratidão, vale a pena a gente falar um pouquinho mais, Porque é interessante a gente saber se isso é da vontade de Deus ou não. Vamos iniciar com uma oração? Eu convido você então, se você quiser, vamos orar. Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração pedindo a direção de Deus sobre este estudo. Senhor meu Deus e meu Pai, te louvamos porque em mais uma oportunidade que nos é dada, falamos da Tua Palavra, mencionamos a Tua Palavra, compartilhamos a Tua mensagem, ó Deus. Compartilhamos informação para gerar conhecimento no coração daqueles que nos ouvem, para que estes venham ser sábios e tenham discernimentos para viver e para compreender todas as coisas. Pedimos a Ti, ó Deus, que guie este estudo, que direcione esta palavra ao coração de todos aqueles que acompanharem, daqueles que vierem a assistir este vídeo posteriormente, ó Deus. É no nome de Jesus Cristo que eu te peço e que eu te agradeço. Amém. Eu vou iniciar pelos Salmos, capítulo 103, versículo 1 e 2. E diz assim o salmista: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O que a gente aprende aqui é que seja grato tudo o que há em mim. Porque quando a gente fala de gratidão, a nossa mente automaticamente se refere a agradecer pelo carro que temos, pela casa que temos, pelas vestimentas que usamos, pela família que pertencemos. Mas hoje a gente vai entender um pouquinho sobre o que a Bíblia diz. É para agradecermos por tudo ou agradecermos em tudo? O bom de estudar a palavra de Deus é isso, que pouco a pouco, passo a passo, a gente vai compreendendo. Lorena, o que você entenderia sobre bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Eu vejo ali que é tudo que nós pensamos, Nós devemos agradecer a Deus no entendimento em que temos, Nós temos o entendimento em que vivemos, A vida, a família, o ar que respiramos e até mesmo a intimidade que temos com Deus. O que nós não devemos confundir é sermos gratos com comodidade, Sermos gratos, agradeço pelo carro que tenho, pela casa que tenho, ou agradeço por algo mais íntimo, a intimidade com Deus, de estar mais perto de Deus e ter esse compromisso de aprender mais da palavra. Mas não na questão de ser cômodo. Eu sou grato e eu estou cômodo, estou confortável com isso. Nós devemos sempre ser gratos
mas buscando sempre melhorar, buscando sempre atentar a algo mais em nós. Então a gente começa a compreender que gratidão é uma emoção. A gratidão ela está totalmente ligada ao nosso emocional. Gratidão é um desejo de agradecer. É algo que vem de dentro para fora. Embora a gente tente ensinar de fora para dentro para que a gente, ao falar sobre gratidão, você aprenda, nós aprendamos, para que nós todos juntos consigamos compreender o que é ser grato. Ela deve de ser um desejo constante de agradecer. Como quando alguém salda uma dívida que não pertencia a ela, mas pertencia a nós. E então compreendemos que o pecado que havia sobre o homem, Deus enviou o seu único filho para pagar este preço. A Bíblia vem dizendo para nós no capítulo de Hebreus que foi preço de sangue. Não foi ouro, não foi prata, mas foi um preço de sangue, incorruptível. Foi um justo por um injusto. E a hora que eu começo a compreender o que é a gratidão, eu simplesmente começo a me lembrar das passagens da palavra de Deus. E eu começo a compreender o sentido de quando o salmista Davi diz: esconderei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Porque se eu não sou grato, eu sou ingrato. E toda pessoa que traz ingratidão tem uma característica de incredulidade. Porque não valorizo o que Deus fez. Não compreendo e não ajo de acordo com o que a palavra de Deus vem me ensinando. Logo então, como por uma dívida, eu atuo, eu exerço esta gratidão em forma de emoção, porque eu sei que hoje o desejo ardente da minha vida de estar dentro da igreja, de estar diante da palavra de Deus, de estar ouvindo a leitura sagrada, de estar ouvindo uma pregação, de compreender que a fé vem pelo ouvir e ouvir da pregação da palavra de Deus. Não é a pregação do irmão A, do irmão B, do irmão C, mas é a pregação da palavra de Deus. Eu começo a compreender quando o porquê que Jesus, nos evangelhos, quando narra que Jesus está orando, ele inicia a oração dele, não é ó Pai, queria falar contigo, ó Pai, como é bom estar em tua presença. Não. Todas as orações de Jesus que estão registradas na Bíblia começam: Pai, graças te dou, porque sei que sempre me ouves. É assim que inicia a oração dele. Eu trouxe apenas um exemplo que está em João, capítulo 11, versículo 41, da morte de Lázaro, o amigo. É onde todo mundo encontra o menor versículo que diz lá: e Jesus chorou, né? Mas um pouquinho mais adiante você vai ver a oração de Jesus, invocando os céus na terra, porque lá atrás ele estava ensinando a como orar, e ele dizia: seja feito aqui na terra como é nos céus. No céu, a vida. A Bíblia diz que Deus é um Deus de vivos. Jesus explica isso quando ele fala que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Os tempos passaram, as pessoas se foram, a história permaneceu, mas aquele que morre encontra a sua verdadeira vida, porque ainda em vida alicerçou-se naquele que é o Criador de todas as coisas, glorificou a este Deus. E então, como sinal de gratidão, hoje eu entendo que este Deus que falou: farei povo meu aquele que não era povo, farei povo meu aquele que não era se encontrado como povo, e então eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É assim que a palavra diz. Quando eu compreendo o poder da gratidão, eu entendo o que Romanos capítulo 10, a partir do versículo 9, vem dizendo: que com a minha boca eu devo confessar para a justiça, e com o meu coração eu devo crer
para manifestar a glória de Deus. E então, quando eu entendo que Jesus orava, Pai, graças te dou, eu vejo o porquê que ele dizia que a casa do seu Pai seria a casa de oração. Nos Salmos de número 100, diz assim para nós no versículo, eu vou ler até o 4, desde o 1, e diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Você só vai se apresentar diante de Deus com cântico, e você só vai servir a ele com alegria quando você compreender o preço que foi pago. Quando você compreender que éramos inimigos de Deus e ainda em pecado, ele nos resgatou e nos reconciliou consigo mesmo. E então chegamos no versículo 3 e o salmista vem dizendo assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos nós. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. E agora vem o versículo 4, explicando o 3, o 2 e o 1, dizendo assim: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Gratidão. Gratos. Quando eu e você somos gratos, quando eu e você compreendemos o que é gratidão, o ensino de Jesus sobre a oração se torna mais claro, se torna mais nítido, se torna mais compreensível, porque ele ensina nós a pedir, ele ensina nós a falar com Deus, e lá no finalzinho ele diz que ainda que uma das nossas palavras comecem a surgir em nossa língua, antes que chegue aos nossos lábios, Deus já conhece. Eu tenho falado isso já há alguns dias, e a pergunta é: se Deus já sabe o que vamos falar, por que Jesus nos ensina a orar? E a resposta só pode ser: porque Deus quer ouvir a sua voz, porque Deus quer ouvir a minha voz, porque Deus quer ouvir nós falando com Ele, tendo acesso a Ele. E para matar tudo isso ainda, Jesus diz: mas, em primeiro lugar, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu compreendo o que é gratidão, eu chego com um coração sim quebrantado diante de Deus, porque eu não compreendo como foi o preço, mas eu sei que foi um alto preço, preço de sangue. E então o meu dever é de cultuar, porque se o culto é a Deus, eu não vou para pedir, eu vou para buscar a presença de Deus. Eu vou para atrair a presença de Deus. Eu vou para fazer o céu se manifestar na terra. Eu vou para clamar tanto que, se o pastor dizer amém e eu me lembrar, poxa vida, não deu tempo de eu pedir o que eu preciso, o que eu quero, a palavra de Deus, que como um escudo me defende, me lembra: Deus recompensa, porque você pediu o reino e a justiça. O reino, quando a gente fala buscai o reino e a sua justiça, a gente está entendendo que Jesus está mandando nós dizer assim: buscar o reino, buscai a soberania de Deus sobre as vossas vidas, para que sejam obedientes a Ele, sejam submissos a Ele. A justiça é a palavra de Deus que se revela no meu viver. Logo então eu compreendo o porquê que é para sermos gratos. Entrai por suas portas com ações de graças. Me ajude, Lorena, como que a gente pode explicar melhor ainda? Eu creio que é muito mais do que você ir a Deus pelo que Ele pode te dar, né? É você ir a Ele pelo que Ele é na sua vida, né? A gratidão, ela se revela nisso,
ser grato por conhecer a Deus, ser grato por ter a oportunidade de entender que Jesus é o único Filho de Deus, que Ele morreu na cruz do Calvário por todos nós e hoje nós estamos ligados a Ele. Hoje nós temos livre acesso, hoje nós podemos orar, nós podemos falar com Ele, nós podemos senti-lo, né? E a gratidão de poder ter essa conexão novamente com Ele, que um dia se perdeu, isso é se revelar através da oração. Agradecer primeiramente no reino espiritual, né? pelo que foi conquistado espiritualmente. E daí as demais consequências é aqui no mundo físico, né? Que se reflete no mundo físico, pelo que nós conseguimos conquistar pela graça de Deus, nós agradecemos a Ele também, entender que não foi por nossos esforços, né? Mas Ele nos ajudou, Ele nos deu sabedoria, Ele nos confiou as coisas que temos hoje aos nossos cuidados. E por que a gente deve estudar isso? Você veja que eu deixei para o último estudo do ano, gratidão, para que a gente compreenda o porquê disso. E sabe por quê? Porque gratidão é a vontade de Deus. É vontade dele que sejamos gratos. Veja comigo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Você prestou atenção? Você ouviu que não é por tudo, mas é em tudo. Não é pelo que Deus pode te dar, mas é porque quem Deus é na sua vida. É porque quem Deus é em você. Observe comigo que é porque esta é a vontade de Deus, que em tudo nós demos graças a Ele. Tenhamos um coração grato a Deus. Porque aqui nós vemos uma sequência de ensino em Tessalonicenses. Essa carta aqui no capítulo 5, no versículo 16, ele diz assim: regozijai-vos, alegrai-vos sempre. Todo aquele que é grato por quem Deus é em nossa vida é uma pessoa alegre, feliz. Os problemas deste mundo não nos abalam. Eles podem até vir frustrando, eles podem até vir tentando derrubar, mas não nos abalam, porque estamos alicerçados em Cristo Jesus, que é a pedra angular, a rocha firmada, que ninguém pode remover. E aí no versículo 17, ele diz: orai sem cessar. No versículo 18 diz: em tudo dai graças. O que aprendemos aqui? Que a alegria, a oração e a ação de graças formam uma unidade, que nos mostram a vontade de Deus. E esta é a vontade de Deus para mim, para nós, para você. Esta é a vontade de Deus. Em gratidão, nós aprendemos que é uma característica pessoal dos incrédulos. Quer ver o que está escrito em Romanos capítulo 1? Em Romanos capítulo 1, versículo 21, fala sobre uma pessoa incrédula e ingrata. No versículo 21 diz assim: olha como que é uma pessoa que ela é ingrata. Diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, e nem lhe dão graças. Antes, tornam-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se o coração insensato. Isso é uma pessoa ingrata. Aquela pessoa ingrata é aquela que nada está bom. Não existe ajuda que satisfaça o ego daquela pessoa. E então o que eu aprendo? Eu aprendo que ingratidão é um dos sinais dos últimos tempos. E aí você precisa apenas procurar.
Como que tem sido as pessoas ultimamente? Para isso eu te convido a abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante, diz assim: observe como que é os últimos dias, e aí você vai ver se a gente realmente, quando a gente fala assim, olha, Jesus está voltando, se ele não está realmente. É só observarmos a nossa volta. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores e desobedientes. Aos pais serão ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Você já pensou? Você já pensou no que a ingratidão vem nos tornando? Porque para a gente entender a respeito da ingratidão, é só ler o texto de trás para frente. Leia do versículo 5 ao 1. E você vai ver claramente como é. E o que a gente aprende então? Que a Bíblia diz para nós que é para nós agradecermos em tudo e não por tudo. É como você dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você vem pensando em riqueza, em prazeres, em bens, vai faltar. Porque o Senhor, que é o meu pastor, não me deixa faltar nada. Porque tudo está em mim. O Senhor é o meu pastor, é o meu bem mais precioso. Por isso que o apóstolo Paulo chega e chama a atenção do povo dizendo: não sabeis vós que sois santuários do Espírito de Deus? Você prestou atenção que você é templo do Espírito de Deus? Você se atentou que você é um santuário do Deus vivo? O próprio Deus, quando ele vai falar sobre isso em 1 Coríntios 6:16, ele fala para nós assim: que diferença há entre o santuário dos ídolos e vós? Sendo que eu estarei em vosso meio, andarei em vosso meio, e vós serão o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Quando compreendemos o que é a gratidão, nós entendemos que por isso é em tudo, para que em momento nenhum sejamos ingratos. Quem sabe você queira comprar uma roupa, mas o saldo no final do mês não deu, e você acabou comprando outras vestes que não te agradaram tanto. O que você vai fazer? Murmurar porque o capital, o saldo não deu? Ou vai agradecer a Deus pelo que você pôde comprar cobriu a tua nudez? Você vai murmurar porque não deu para você ir no restaurante que você deseja? Ou vai glorificar a Deus porque você teve pão para sustentar a sua fome? Por isso que o livro de Mateus, quando Jesus está ensinando a orar, ele fala que o corpo não é maior que o alimento, ou os vestimentos não são maiores que o corpo, e nem o alimento é maior que o corpo. Portanto, Deus que sustenta todos os animais, porventura não sustentaria a nós? Por isso que a Bíblia vem fazendo tanto sentido, vem falando tanto a respeito de um pai que sabe dar boas coisas aos filhos, quanto mais o nosso Deus que está nos céus. Se eu e você aprendermos a ser gratos, nós chegaremos no templo, nós nos curvaremos diante de Deus e não pediremos nada antes de agradecer. Agradecer pela esposa que temos, agradecer pelo esposo que temos, agradecer pelos filhos, pela vida, pelo ar, por poder caminhar, por poder correr. Eu postei essa semana ainda um vídeo para a gente refletir sobre a gratidão. De alguém que tinha um carro desejando um helicóptero. Alguém que tinha um carro um pouquinho inferior desejando o carro daquele que queria o helicóptero. Alguém de moto desejando aquele carro. Alguém de bicicleta desejando aquela moto. E alguém a pé desejando aquela bicicleta. E infelizmente, numa varanda,
uma pessoa que não podia caminhar, desejando poder andar. A gente demora a entender como é a ingratidão, mas quando a gente para pensar, a Bíblia vem em nossa mente e ela vem falando, e a gente já se recorda do apóstolo Paulo dizendo: transformai-vos pelo vosso modo de pensar. A gente chega ao final do nosso estudo sobre esta gratidão. Eu queria que a Lorena fizesse uma conclusão para nós sobre o que é gratidão. Então, a gente conseguiu compreender, né? Eu creio que todos nós, porque ficou bem claro o que seria a gratidão. Primeiramente, sermos gratos, né, no mundo espiritual, em Deus, por Ele estar em nós, né, e por tudo que Ele tem provido em nossa vida, né, o nosso provedor. Tudo que Ele te deu, Ele colocou os seus cuidados, né, e você ser grato faz parte de todo esse momento, né, você ser grato no pouco, que Ele te acrescentará no muito. Quando você não agradece a Deus pelo aquilo que Ele te proporcionou, e você quer algo maior, quer algo mais em sua vida, quer um outro carro, quer outra casa, mas você desmerece o que você tem em suas mãos, você se torna ingrato aos olhos de Deus. Mas quando nós agradecemos a Deus em tudo que temos, né, pela presença dEle em nossa vida, por Ele tocar em nossa vida, por Ele estar junto de nós, por termos essa intimidade com Ele, as mãos dEle, as coisas cooperam em nosso favor. Então vamos fazer uma oração juntos para finalizar. O Jonathan vai ler um versículo para concluir. Então a gente aprendeu a agradecer. Que você pratique, nós vamos praticar, porque esta é a vontade de Deus. Muitas vezes a gente fica perguntando, mas qual a vontade de Deus? E passo a passo aqui nos estudos do Café com Bíblia a gente vem explanando um pouco da vontade de Deus que a gente vem encontrando na Bíblia. E por que mais claro do que aquele versículo? Dai graça em tudo, porque esta é a vontade de Deus. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz assim: habite ricamente, veja, não é pouquinho não, ricamente em vós a palavra de Cristo, porque é ela que nos mostra a verdade, ela que nos mostra o caminho que devemos trilhar, ela que nos mostra a vida que temos que viver. Por isso que a verdade, conhecereis a verdade é uma pessoa. Se fosse para você conhecer texto, seria aprendereis a verdade. Mas é conhecereis, e você só pode conhecer uma pessoa. E esta pessoa é Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho que recebeu uma obra para fazer, veio, fez e bradou: está consumado, está terminado, está acabado, está concluído. Esta palavra dele que é para habitar ricamente em vós, a palavra de Cristo, e instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Viu só? Você viu só o que a palavra traz? O que é, para a gente fechar agora com esta oração, o que a palavra gratidão nos revela? Você pode concordar, você pode não concordar, mas eu vou ler Bíblia. Então depois você lê a sua Bíblia aí e vê se você concorda ou se você discorda. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 11, nos fala que a gratidão ela traz salvação. Em Lucas 17 fala sobre a cura de 10 leprosos que estavam a distante do caminho, mas quando viram Jesus bradaram pedindo cura, clamando por cura. E Jesus
orou, né, que a cura acontecesse. Mas observe que no versículo 17 diz assim, o versículo 15, fala assim, Lucas 17:15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. O que é isso? Lembra que eu falei sobre você não ir pedir, mas ir agradecer? Um dos 10, voltando, vendo que estava curado, veio dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Veja a importância de agradecer. E este não era judeu, este era samaritano. E então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? E não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este que é estrangeiro? E então Jesus lhes disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Você percebe que a gratidão traz salvação? A gratidão revela este Jesus que era, que é e que há de ser. A gratidão te aproxima de Deus e as bênçãos são consequências. Elas acontecem na sua vida, por isso que Jesus falou: e as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora sim, que fizemos uma conclusão boa, compreendemos o que é gratidão, compreendemos o que é ingratidão e aprendemos que a gratidão é uma porta para a salvação. Então vamos orar, agradecendo por esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos, aprendendo mais da Tua Palavra e te conhecendo mais intimamente. Nós somos gratos, Senhor, por estarmos neste momento, recebendo com alegria, Senhor, este alimento. Eu peço que o Senhor Jesus proteja-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal, nos conceda um final de noite abençoado e que logo mais, Senhor, estaremos todos reunidos aprendendo mais da Tua Palavra. É o que nós pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Um bom fim de ano para você aí. A gente volta na outra segunda-feira, né? E até lá. Tchau, Deus tchau. abençoe. Até mais.